Boa noite. Boa noite, galera. Aguardando aqui o convidado entrar. Boa noite, Tailândia. Beleza, meu irmão? Aguardando o Felipe entrar na live. Deixa eu mandar mais um convite para ele. Rosângela na boa. Boa noite. Alessandra, boa noite. Tudo bem? Joia? Vocês escutando direitinho, galera? Tá tudo direitinho? Felipe, Juliano, opa! Fala, meu caro. Boa tudo noite. beleza? Boa noite. Tranquilidade? Graças a Deus, pai. Graças a Deus. Satisfação tê-lo aqui Uhum, nessa live, né? Onde nós vamos tratar sobre o, o livre-arbítrio. uhum, Aqui católico, de tradição católica, uhum. e de tradição protestante, né? Isso mesmo. Arminianista, né? Felipe? Arminianista, com certeza. Bola, show de bola, muito bom. Eu já sigo a linha de pensamento filosófico e teológico de São Tomás de Aquino, né? Uhum, Querendo ou não, a questão do livre-arbítrio esbarra, né, uhum. um pouco. Esbarra um Sim, pouco. sim. Felipe, eu gostaria de começar essa. Quer dizer, de dar andamento, né, a essa live sobre o Uhum, livro, citando um texto que está no livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 15 a, a 20. Diz assim: Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se ouves os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e observando os seus mandamentos, seus estatutos e suas normas, viverás e te multiplicarás. O Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, e tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir e te prostrares diante de outros deuses e os servires, eu hoje vos declaro, é certo que perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre o solo em que, ao atravessar o Jordão, estás entrando para dele tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. Porque disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre este solo que o Senhor jurara dar a teus pais, Abraão, Isaque, Jacó. Deixa bem, Felipe, chama muita atenção aqui essa, uhum, essa passagem bíblica, é que Deus ele toma o céu e a terra como testemunha contra os israelitas e, e propõe a eles, né, ou a vida, ou eles escolhem a vida ou a morte, a bênção uhum.
maldição. E dá uma dica ainda, né? Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Então, nós vemos de modo bem claro que Deus ele não interfere, né? Na liberdade, na liberdade do homem, né? Ele deixa o Não. homem escolher Uhum, qual caminho seguir. Qual caminho seguir? Qual uhum. é a visão que o arminianista tem sobre essa questão do livre-arbítrio e qual é a visão que o calvinista tem sobre o livre-arbítrio? O que difere os dois? Então, os calvinistas, eles acabam tendo 5 pontos importantes, né, assim, para eles, que fala sobre essa questão do determinismo, né, a depravação total, a eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e a perseverança dos santos, né? Só que o que acontece? Quando nós vamos parar para poder analisar, por exemplo, igual você trouxe esse exemplo, que fala sobre esse ponto onde Deus ele deu a oportunidade de escolha. Você também vê isso aí em outros pontos da Bíblia. Por exemplo, quando vai se dizer, vai se referir a Josué, né? Deus ele dá essa oportunidade a Josué a escolher se eles queriam seguir os deuses antigos, né? Ou se a partir dali eles iriam decidir estar seguindo somente Deus. Também outra passagem já no Novo Testamento, né? Que é sobre o jovem rico, se eu não me engano, no livro de Lucas, você vai ver que Jesus Cristo, né? Ele traz a oportunidade para esse jovem, né? Dele estar seguindo a Jesus Cristo e ele simplesmente sai, né? E sai, na Bíblia fala que ele sai triste, porque o desejo dele, né? Ele foi em escolher as suas riquezas, né? Então, Sim. assim, existem essas questões. Não quer dizer que tudo aquilo que o calvinismo ele traz seja algo que não traga um benefício, né? Mas, de certo ponto, né, levando em consideração aquilo que eles seguem como doutrina, né? Porque existe essa questão, essa diferença, né? Existem os modos e costumes, que são coisas que o ser humano ele acaba implantando. Por exemplo, você vê algumas religiões protestantes, que no caso é a minha área, que tem algumas situações, por exemplo, a mulher só pode usar saia, o homem só pode usar calça, né? Isso é modos e costumes, você não vai ver isso na Bíblia, né? E já eles acabam levando isso como uma doutrina. Doutrina já é aquilo que você encontra na Bíblia, entende? Então, a partir do momento que você vê essa situação onde você tem esses pontos, por exemplo, a expiação limitada. Quando você fala sobre a expiação limitada, você acredita que Jesus Cristo ele morreu, né, somente para algumas pessoas, né, somente para um grupo de pessoas, um campo de pessoas, e que não foi para todo mundo. Porque se Jesus Cristo, né, vamos supor assim, um pensamento deles, que se Jesus Cristo ele morresse para todo mundo, então todo mundo estaria salvo, né? Então na cabeça Exato. deles eles acabam pensando que existe isso, né? Essa questão de Jesus Cristo ele ter morrido somente para um determinado grupo de pessoas, né? Mas aí esquece que, por exemplo, João 3,16, que Deus deu seu Filho unigênito para morrer na cruz. Então, assim, existem pontos que eles Para têm todos, alguns... né? Isso, eles trazem algumas situações benéficas, mas levando em consideração, não tem
muito que é trazer, né? Então, assim, a perseverança dos santos é uma situação que você não vê somente na questão bíblica, né? Você também pode analisar essa situação no dia a dia nas igrejas, né? Que na perseverança dos santos, o camarada que ele nasce escolhido, né? Abre um parênteses aqui. Ele é escolhido, sim, né? Mas por que ele é escolhido? Porque Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente, e ele não segue essa linha temporal que nós seguimos, que é de Cronos, né? Tem aquela questão romana lá, tinha o deus Cronos, então por isso que tem essa... fala-se sobre esse tempo cronológico, né? Então, assim, nós seres humanos, nós temos essa questão de passado, presente e futuro, né? Deus não. Deus, ele é atemporal, né? Essa concepção de passado, presente e futuro não existe para ele. Então, antes mesmo antes mesmo de Deus, ele decidir, como que eu posso dizer? Antes de Deus, ele criar criar a humanidade, ele já tinha percebido, ele já viu, porque Deus não tem essa questão de temporalidade, então Deus ele já tinha visto, né, que as pessoas elas iriam se rebelar, iriam ter todas essas questões, mas ele não foi no sentido dele determinar algo, né? Então não sei se você está conseguindo entender. Então Deus, quando ele tem essa concepção de que o ser humano iria traí-lo ou coisa do tipo, é porque ele sabia, né, pela sua capacidade atemporal, né? Então é uma questão mais de ciência do que determinação. Vale a pena, Felipe, inclusive até tocar naquela passagem, né, que narra a última ceia de nosso Senhor Jesus Cristo com os seus apóstolos, né, a traição de Judas, né? Ele, Judas poderia sim ser salvo, porque independente da forma com que Jesus morresse, a Uhum, morte de Jesus nos traria sim a salvação. E por que eu falo que Judas ele poderia ser salvo? Porque quando Jesus fala com ele assim, olha, agora vai lá e faça o que você tem de fazer. Ali, na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo está dando a ele uma chance de rever a atitude que ele iria tomar, rever os pensamentos que ele estava nutrindo, né, os sentimentos que ele estava nutrindo, e uhum, fazer ele chegar a um ponto assim, de desistir. Tanto que ele desistiu. Ele desistiu. Ele fez, mas depois ele desistiu, porque o Evangelho diz que ele foi lá no Sinédrio, né, pegou as 30 moedas de prata e sim. jogou lá no chão e falou: empreguei sangue inocente, né? Só que ali foi um arrependimento sem esperança, né? Foi um arrependimento Uhum, sem esperança na misericórdia de Deus, tanto que ele vai lá e se mata, né? Então, uhum, existia, querendo ou não, ainda alguns raios de luzes, não é? De Deus dentro de Judas. Mas, infelizmente, ele levou para o campo do desespero, não é? uhum. Desespero. Então eu vejo que encaixa bem nisso que você está falando. Uhum. E não só isso aí, como também. O áudio está saindo bem aí? Que Tá, o tá seu tá ótimo. falhando um pouco. Tá tranquilo, né? Não só essas questões aí, como também tem a questão científica, né? Então, por exemplo,
Um ponto aqui para a gente poder trazer como reflexão, né? Um senhor, né, que era pai de família, ele começou a ter desejos obscenos, né, por crianças, e ele foi preso por esse caso por causa de pedofilia, né? E ele foi tentar passar por um processo de reabilitação, mas ele não conseguiu. Esse desejo de ser pedófilo continuou ao ponto dele ser condenado, né? E antes, só que ele solicitou uma ressonância magnética na cabeça dele. E ali foi identificado que esse camarada tinha um tumor na área do cérebro dele, que era responsável pelas relações sociais e também pelos impulsos sexuais. Depois que descobriram isso, fizeram a cirurgia nele, fizeram a retirada do tumor, só que depois de um tempo ele voltou a cometer esses mesmos atos. E aí o que aconteceu é que fizeram novamente a ressonância e o tumor tinha voltado no mesmo lugar. Então, assim, é um ponto que a gente traz como reflexão que uma pessoa, quando ela vê isso, quando ela acaba se deparando com isso, ela acaba se perguntando, pô, aonde está o livre-arbítrio nesse momento? Né? O camarada, ele teve algo no cérebro dele, na parte responsável pelas relações sociais, que fez com que esse camarada ele tivesse desejos sexuais por crianças. Então, assim, são questões que eu até bato muito nessa tecla, que são pontos por culpa de certas teologias, principalmente a teologia da prosperidade, que vem sendo inserida nesse meio teológico e que faz toda essa deturbação teológica, né? Então, por exemplo, o que esses camaradas eles acabam pregando? Eles pregam que tudo aquilo que você desejar, tudo aquilo que você quiser, você vai fazer um certo tipo de ritual, né? Você vai comprar o pedaço da camisa do fulano de tal que foi esfaqueado, ou você vai comprar o feijão mágico, ou você vai fazer isso e você vai ter aquilo que você quer. Sendo que, na verdade, as coisas não funcionam dessa forma. Primeiro, as doenças que nós temos hoje em dia, ela está inserida no nosso meio, né? Toda essa perturbação que nós temos, elas estão inseridas em nosso meio, já foi por questões daquele pecado que Adão e Eva cometeu lá no Jardim do Éden, né? Então isso aí, né? Sim, o pecado original. Então isso aí ele veio se acarretando, veio se desenrolando até aqui, né? O que nós temos é uma possibilidade de salvação, né? A justificação por Jesus Cristo, que é uma questão também que você vai escolher isso. Você não vai, igual alguns calvinistas acreditam, você não vai ser determinado a isso. Não, você vai escolher, né? Porque, pensa comigo, você tem a graça irresistível, né? A graça irresistível, que é um dos pontos que os calvinistas eles trazem, um dos seus principais argumentos é que Deus, ele é Deus, né? E por isso ele faz. Então ele não tem necessidade de ficar, você não tem essa questão de, por exemplo, o Espírito Santo de Deus vai vir, vai para poder consolar o seu coração, para você sentir a presença e aí sim mudar de vida. Não, Deus faz. Então por isso que já tem um determinado público, né? Lembrando, existem algumas seitas que têm um pensamento calvinista, só que eles têm uma questão um pouco mais extremista. Por exemplo, vou citar o nome aqui, Testemunho de Jeová. O Testemunho de Jeová, eles já acreditam que um certo número de pessoas
está escolhido para poder ir para o céu. Entende? Então, E acho que é 144 mil, né? Que isso escreve. aí, essa doideira aí mesmo. E você tem também, né, se eu não me engano, os Mormons, que eles têm também uma crença bem similar a essa, né, que é um determinado grupo de pessoas, mas a gente não considera isso como igrejas evangélicas. Nós consideramos isso como seitas, né? Então eles têm Sim. esse pensamento que um determinado grupo de pessoas vai ao céu. Só que isso são questões que batem totalmente contra aquilo que nós vemos que a palavra de Deus vem trazendo. Por exemplo, se você for pegar a Bíblia, os relatos bíblicos, né, você vai perceber que o cristianismo ele é a religião que mais deveria ter dado errado, que não era para poder chegar até aqui. Né? E muito pelo contrário, o que nós vemos é uma religião que está aqui, né? Nós acreditamos nela e vai permanecer por muito tempo. Né? Mas Jesus tudo prometeu aquilo. de nosso Senhor Jesus Cristo, né? As portas do inferno não prevalecerão Isso contra aí. a igreja. É uma promessa. Uhum. Então, assim, por quê? Por exemplo, lá no começo, quando você vê até uma fala que o arqueólogo Rodrigo, né, ele fez em uma entrevista que ele deu, por exemplo, quando Jesus Cristo ele foi sepultado, né, Sim. as primeiras pessoas que viram Jesus Cristo foram duas mulheres. Então, as mulheres que foram lá para poder falar, ó, Jesus Cristo está vivo. Só que a gente E também tem que levar em consideração a questão histórica, né? E geográfica, de porque mulheres, testemunhos de mulheres naquele tempo não eram válidos. isso aí é isso que eu ia falar, porque não só naquele tempo, como também atualmente, em certos locais ali onde, por exemplo, o Estado Islâmico ele tomou conta, isso vem acontecendo, né, de forma assim estrondosa. Não só o relato, como também a mulher ela não pode mostrar quase que nenhuma parte do corpo dela, né? Então assim, você vê, quem foi que foi lá para poder falar? Foram mulheres, né? Então, se fosse algo para poder falar, tipo assim, promover uma propaganda, né? Um tipo de marketing, né? Se fosse para poder promover, isso aí estaria totalmente fora do padrão, entendeu? É totalmente fora do padrão. O que que os apóstolos, né, ganharam em troca da vida que eles tiveram? Foram mortos, mortos, caçados, né, decapitados. A igreja primitiva foi caçada, né, as pessoas eles pegavam essas pessoas, eles jogavam elas nos coliseus e tinha essa questão. Então, assim, sim. Então você vê que não tem esse ponto de você é, trazer que Deus ele determinou isso, que ele criou dessa forma, né? Não foi assim que aconteceu as coisas, entendeu? Exatamente. Felipe, vem muito à mente, né, aquela passagem que está lá no livro do Apocalipse, não me recordo o capítulo, não o versículo, né, que nosso Senhor Jesus Cristo diz, né, eis que eu venho, bato a porta, se você, ó, ele coloca uma condição, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Deus é um Deus que chega arrombando as portas da nossa existência, não é? Caso Sim, contrário, seria um Deus que é pai de marionetes, né? sim. Seríamos marionetes na mão de Deus, né? Mas vale Uhum. também pontuar que, mesmo nós tendo recebido de Deus o livre-arbítrio,
a liberdade, tanto que São Paulo vai falar isso também na carta aos Gálatas, né, que é para a liberdade que Cristo Uhum. nos libertou. A liberdade humana, ela vem acompanhada também de uma responsabilidade, né? Sim. Você é responsável das consequências que da sua liberdade surgir. Então, todo cristão, o não cristão, ele deve ter a consciência disso, né? Uhum. E aí, ó, pra você ver como é que é interessante essa questão de livre-arbítrio e responsabilidade. Lá nos Estados Unidos, no estado de Minnesota, dois neurocientistas fizeram um teste, né, com algumas pessoas, e nesse teste consistia de fazer da seguinte forma: foi passado para um texto para essas pessoas, né, elas tiveram que ler esse texto, e um grupo tinha lá um texto falando sobre determinismo, né, uma predestinação, e o outro grupo recebeu um texto falando sobre o livre-arbítrio. E aí, colocaram esses dois grupos para poder fazer uma prova e falaram com eles bem assim: ó, os dois grupos vão fazer uma prova agora, só que tem um porém. Existe a possibilidade de que vocês venham colar. Beleza, foram ver o resultado desse estudo e perceberam que a galera que leu o texto voltado ao determinismo, eles colaram mais, né? Então, a partir do momento em que você tem essa concepção, se essa concepção ela tivesse vinda desde lá da estruturalização da Bíblia até os tempos atuais, se ela, dessa questão de predestinação, se elas tivessem vindo desde lá de trás, a sociedade ela estaria um caos. Um caos. Por quê? Né? Agora, levando para o âmbito mais psicossocial, né? Porque, por exemplo, as leis que nós temos atualmente, principalmente aqui no Ocidente, elas são voltadas, elas têm uma certa reflexão às questões bíblicas, né? Então, por exemplo, não matarás, né? Porque se você fosse, por exemplo, se os mongóis, né, que há um certo tempo eles quase que dominaram toda a Europa, eles invadiram quase tudo. Se fosse de acordo com os mongóis, você poderia simplesmente invadir a casa do seu camarada ao lado, né, e tomar a esposa dele, e se por acaso ele reclamasse, vocês iriam discutir, né, discutir, ou seja, brigar até a morte para decidir qual de vocês queriam ficar com aquela mulher. Então, assim, essa que, essas ideias de que o, o livre-arbítrio ele traz a questão da responsabilidade, ela vem também para poder trazer uma organização social, né? Então, se você tivesse visto, se você tivesse essa questão implantada na sociedade do determinismo, essas questões iriam acontecer, né? Nós estaríamos numa sociedade muito mais bagunçada do que já é atualmente. Então, por exemplo, se você for reparar, né, com essa relativação da violência, porque antigamente quando você falava, fulano, assassinaram fulano em tal lugar, a população ficava meio que assustada, né? Sim. Então não era algo comum, né? Hoje em dia, com essa relativação que vem acontecendo da violência, você começa a perceber que as pessoas elas começam a querer quebrar essas regras, né? Porque eles começam a desvincular essa questão de responsabilidade com aquilo que ele faz, né? Então, Tanto, assim, Felipe, vou falar. desculpa te cortando, inclusive está até no próprio catecismo da Igreja Católica, quando fala nos parágrafos que fala sobre o sacramento
da confissão, né? Uhum. Porque dependendo do pecado que você cometeu, da gravidade do pecado, o fiel penitente ele tem a obrigação de reparar o dano que ele causou. Se é um dano moral, sei lá, se um exemplo, se eu falei mal de você para alguém e, e, e essa minha fala trouxe um, um dano para a sua imagem, ao ponto de fazer você perder emprego, ao ponto de fazer você ter um problema com a sua esposa, Uhum. ou também, eu tenho por obrigação é, de ir até você para tentar é, sanar essa situação. Não sei, conversando, pedindo perdão, restituindo o que você perdeu. Uhum. Então, daí, gente, dá pra gente perceber, né, o esforço da igreja católica de fazer o fiel penitente perceber que, peraí, tá, eu tenho livre-arbítrio, Deus me deu livre-arbítrio, mas também não é para eu sair por aí e fazer o que eu quero, não, porque É, o mundo não estava de Joana. sim, você pode até fazer, mas existe toda ação tem uma reação, né? Exato. No caso de nós que somos cristãos, a partir do momento que você tem uma atitude que venha ser contra as escrituras, você tem, né, que é igual, por exemplo, aí já é um ponto teológico de crença minha, né? Que eu acompanho algumas pessoas aí e tenho essa concepção. Questão do inferno, né? Para a gente não existe essa questão de inferno. O que vai existir vai ser a não vida. Então, a partir do momento que você escolhe não permanecer em Cristo, né, que é a vida, você está escolhendo a não existência. Então, você não vai passar no inferno lá sofrendo. Você simplesmente não vai existir. Então, a partir do momento que você planta essa semente, né, que você decide ter essa postura, o resultado que você tem é esse aí, né? Então, assim, voltando àquele ponto que eu estava falando, essa questão da sociedade, se ela fosse baseada nessa concepção de determinismo, nós estaríamos em um caos, né? No entanto, se você for perceber essa questão de determinismo, ela teve uma força maior que o João Calvino, né? Então, assim, é um camarada que já pegou mais ou menos um período já um pouco mais adiantado na formação na formação social, né? Então, assim, a partir dali já estava estruturalizado a forma que se deveria acontecer a contextualização social, né? Que você teve Roma, que acabou invadindo vários territórios, né? Então você teve essa propagação do evangelho com essa crença, onde você tem esse pensamento de que se você fez algo, você deve correr atrás, ou você tem que se arrepender daquilo que você fez para que você possa ganhar salvação. Exemplo disso, que aí já é um ponto já seu, né? Você sabe que eu já fui católico também. Então, assim, você for perceber as cruzadas, né? As cruzadas que aconteciam, em algumas situações, a população ela era convocada com a intenção de pagar um pecado. Então, por exemplo, o camarada ele ia para a cruzada e falava: pô, se eu for ir lá na Terra Santa lutar, né, eu vou ter uma redenção do pecado que eu cometi há um certo tempo. Por outro lado, você tem atualmente também, né, essa concepção de que se você
abandonar tudo aquilo que você faz de errado, né? Você tem sim a sua salvação ali, mas de acordo com que. E aí a gente tem que entender isso aí. A salvação ela não vai vir só porque você parou de fazer as coisas erradas. Né? O fato de você ser bonzinho não garante a sua salvação. O fato de você reconhecer a Cristo, né, vai garantir a sua salvação. Entende? Então você pode ter uma pessoa, uma sociedade muito boa, mas que não reconhece a Cristo. Eu conheço várias pessoas com uma personalidade, as pessoas que são íntegras, né, moralmente, mas são pessoas que não acreditam em religião nenhuma, né? Não cometem crime nenhum, mas você tem que entender que não é somente isso, você tem que crer na salvação, na justificação que Deus acabou trazendo para a gente pela cruz. E aí existem as obras da fé, né? Existem Sim. as obras da fé. Porque esse crer é como um puro, sei lá, creio em Jesus agora, um sentimento, né? Esse crer pressupõe um colaborar também, né, com a graça de Deus. No quesito que você tocou das cruzadas, Felipe, foi até bom, porque, é claro, infelizmente houve alguns excessos, né, com- da parte dos cruzados naquela época, etc e tal. Mas nós deveríamos ser gratos aos cruzados, porque se eles não tivessem tomado a atitude que eles tomaram na época em relação aos muçulmanos, Sim. hoje é bem provável que nós seríamos muçulmanos. Hoje é bem provável que nós seríamos Uhum. muçulmanos, porque é um povo que, que cresce muito, é um povo que A cresce segunda muito. maior religião. Exato. É um povo que cresce, eles não têm controle de natalidade, qual, Uhum. infelizmente, no cristianismo, infelizmente, as pessoas praticam, né, o controle de natalidade. Então, foi além, é claro, de terem preservado, né, os lugares santos de onde nosso Senhor Jesus Cristo esteve, etc e tal, foi muito importante os cruzados nesse sentido aí. Porque talvez hoje nós estaríamos aí, né? Não, sim, com certeza. É, é porque Não acredito. é assim, nem sempre tudo aquilo que acontece tem um sinal assim de negatividade, né? Por exemplo, os cruzados, levando em consideração essa questão dos cruzados daquela época, você não olharia mais para os cruzados, você olharia para os reis, né? O rei da Inglaterra, o rei Leão da Inglaterra, você olharia para alguns papas, né? Por exemplo, você tem uma cruzada que, se eu não me engano, foi a quarta ou a quinta, se eu não me engano, foram 9 cruzadas, mas a quarta ou a quinta, ela foi solicitada por um rei, o rei inglês, que tinha uma relação afetiva com o rei francês. Então, para eles poderem sair daquele ambiente ali, para eles poderem ter o caso deles, eles solicitaram a cruzada. Então, assim, não era algo referente aos cruzados, né? A gente sabe da importância disso, igual eu falei dos mongóis. Os mongóis, quem reduziu a população mongol naquela época, Gengis Khan, se não me engano o nome do camarada, foi o exército católico, né, que controlou os mongóis ali, porque senão eles estariam tomando, eles chegaram a tomar a China, né, tiveram uma influência muito grande nos Países Baixos também, entendeu? Então, a partir desse momento, a gente percebe que existe sim as influências boas, né, e existem as pessoas que cometem erros, né, que são em qualquer lugar você vai ter isso aí, entendeu? Infelizmente.
Mas não sendo pessimista, mas se você hoje você olhar o Ocidente, vamos olhar ali para a Europa, de modo especial para a Uhum, França, não é? A França uhum. é inteira muçulmana, né? E é, existe uma grande possibilidade do Ocidente se tornar muçulmano. É, porque o que que acontece? A gente já está surgindo para outro assunto já. Exatamente, já. É, os muçulmanos, eles têm alguns pontos, né? O primeiro, a possibilidade de casamento com mais de uma mulher, né? Sim, Então, eles têm essa questão que eles podem se relacionar com mais de uma mulher, né? Ser casados com duas ou três mulheres. Eles não têm essa questão de planejamento familiar, né? Nós cristãos, nós não temos essa questão de controle de natalidade, mas nós temos o planejamento familiar, né? Então, assim, você vê as possibilidades que você tem para você ter uma criança, né? Igual hoje, eu tô casado, acho que vou fazer 3 anos, casei em 2018, não tenho filhos, né? Então, essa é uma questão que nós escolhemos, é a questão de planejamento familiar, né? O muçulmano não tem isso. E você vai perceber que atualmente a população ela vem tendo menos filhos, né? Então antigamente, por exemplo, minha avó tinha 14 filhos, teve 14 filhos. Aí minha mãe já teve 6. Aí eu vou ter 2, entende? Então existe essa redução e ele já não tem essa questão, né? Ele já não tem. Outro ponto também de gente começar a refletir é que, por exemplo, muçulmanos, eles têm uma facilidade muito grande, né, com os muçulmanos se tem uma facilidade muito grande de esconder pessoas que são extremistas no meio daqueles camaradas que eles dizem que são pacíficos, né? Então, sim. assim, o camarada, por exemplo, há um tempo atrás, teve um professor que foi decapitado, se eu não me engano, na França, né? O camarada estava lá e o cara a galera que decapitou ele era do grupo, não estou falando que era esse grupo, né? Mas o camarada que decapitou ele estava ali no meio do grupo que eram os pacíficos, né? Então, assim, ele era um professor, e aí ele fez, parece que ele fez uma piadinha, ou a menina teve uma história assim, né? Só que teve um caso de discriminação, e aí essa galera soube, foi lá e decapitou esse professor lá na França. Então, assim, eles têm essas questões. Então, eles não têm essa concepção de planejamento familiar. É muito fácil os camaradas que são extremistas se inserirem nos grupos dos muçulmanos pacíficos, até mesmo por questões de ameaça, né? Eles ameaçam mesmo, eles perseguem. Geralmente, sempre tem um familiar que tá lá no Oriente Médio e ele utilizam aquilo ali como barganha. Ó, se você não fizer, fulano que está lá vai matar seu pai ou sua família que ficou lá. Então eles acabam fazendo isso aí. E, consequentemente, né, o que vem acontecendo é que eles vão acabar, né, se tornando a grande maioria naquele campo ali, né? É questão de tempo, né? Só uma questão de tempo para poder eles estarem ali. E o problema deles, o problema que nós temos com a população muçulmana, não é pelo fato deles serem de outras religiões, né? Lógico que não estou dizendo que não exista discriminação, igual existe com a galera das religiões de matrizes afro-brasileiras, né? Que eu já conheci, não por ser membro, mas conheci, por exemplo, sou professor de capoeira, então eu tive que estudar, tive que correr atrás para poder conhecer, né, o candomblé, suas matrizes, suas linhas, né, que eles chamam de nações, Angola e por aí vai. E a Umbanda também. A relação dos muçulmanos vai mais de encontro à questão da agressividade, né? Isso aí.
Então, esse ponto dos muçulmanos, igual você vai ver, muitos rabinos, né, eles defendem isso. Eles defendem que tenha que se ter a agressão física para que a pessoa ela possa, eles possam entender que Alá, né, que eles chamam de Alá, é soberano, entendeu? Então, em outros pontos, por exemplo, tem algumas situações lá, se eu não me engano, no Irã, que cristãos, né, alguns cristãos, eles não têm nem essa possibilidade de conversão, né? Simplesmente são degolados e acaba por aí. Sim, sim. Felipe, a gente acabou Uhum, saindo, mas sempre acontece, isso é válido. Em relação ao livre-arbítrio, a última pergunta para nós finalizarmos, não é? uhum. Está no livro do profeta Ezequiel, se não me falha a memória, Ezequiel 18, que fala sobre a questão, os pais pecam, os filhos que vão pagar, como é que fica essa questão aí? Ah, você está falando do pecado hereditário. Então, cara, Exatamente, exatamente. isso, isso é um fruto da teologia da prosperidade, né? Sim. Isso é algo recente, né? Isso é algo recente, não é muito antigo. Para nós Essa católicos questão não, de. nós, Oi? porque para nós católicos não existe isso aí, porque Isso. na carta de São Paulo aos Gálatas, né? Uhum. Jesus, uma vez sendo crucificado, ele nos livrou, nos libertou da maldição da lei. E essa questão da maldição hereditária está atrelada Sim. à lei. E Maria, a Virgem Maria, lá no capítulo 1, versículo 50 do Evangelho de São Lucas, vai dizer, né, que Deus ele tem misericórdia, agora que o que vale é a misericórdia dele de geração em geração, entendeu? Uhum. Temem, não é? Aqueles que o Uhum. temem. Então, é, se eu não me engano, eu não vou lembrar a passagem assim, aqui agora de cabeça, mas a passagem dizia o seguinte, que aqueles que pecam teriam a sua primeira, segunda e terceira geração condenados, né? E aqueles que não pecam teriam até 1000 gerações libertas, né? Abençoadas por Deus. Só que o que que acontece? Quando a gente vai pegar, eu até estava lendo, foi semana passada ou semana retrasada essa parte aí. Quando a gente vai pegar essa questão onde fala que até a primeira, segunda e terceira geração seriam, né, amaldiçoados, está falando em o filho replicar aquilo que o pai fez, entende? E não que o filho, por exemplo, você tem um filho, né? Não que seu filho, ele de forma determinada, ele vá fazer aquilo que você fez, né? Então Entendi. isso não existe. Aí o pessoal fala, mas vamos supor, o camarada, aí que vem a questão da teologia da prosperidade, né? Que vem trazendo essa questão aí. Fulano, lá atrás o seu pai fez isso, né? Teve câncer e hoje você está tendo câncer, que isso é por causa de um pecado que seu pai cometeu e você. Então, assim, isso não existe, né? Isso é um erro pensar nisso aí. Por exemplo, na minha família, eu usei o câncer porque a minha família, ela, parte de pai, ela tem um histórico muito grande de câncer, né? Então eu tive, acho que uns 2 tios que morreram de câncer, o meu avô morreu de câncer. E isso não quer dizer que isso é um castigo por um pecado que meu avô, que meu bisavô cometeu, né?
Então, assim, quando você vai nessas igrejas que geralmente fazem essa questão de campanha de sei lá o quê, cura e libertação E do a pecado cometido, isso. Quando você vai nessas igrejas aí, você vai. Primeiro, Deus ele age na racionalidade, né? Tem muita gente que acredita que Deus ele acaba sendo, ele vai agir no ser humano na irracionalidade. Não, Deus ele age na racionalidade. sim, Então, se Deus age na racionalidade, o camarada, se ele fosse virar para você e falar, né, ó, o seu fulano de tal cometeu tal pecado, ele iria falar com exatidão. Aconteceu isso, isso, isso e isso. Só que o que acontece é o seguinte, você chega nesses locais e o que eles fazem? Eles fazem um questionário de perguntas, né? E a partir daquelas respostas que você dá a eles, eles deduzem que você que aconteceu uma certa situação na sua família. Então isso aí não existe. Isso aí é um fruto da teologia da prosperidade que utilizava disso para poder chamar atenção, que é algo que você vai perceber em muitas religiões, por exemplo, neopentecostais, né? As religiões neopentecostais, elas utilizam de atributos que a gente chama de muletas de fé, né? Para poder se promoverem. E, no entanto, são as maiores religiões, por exemplo, aqui no Brasil, são as maiores religiões que tem. Por quê? Eles utilizam porque para você entender essa questão de fé, fé é você crer, você acreditar, né? Então é muito melhor você crer vendo algo do que você somente crer em algo que você não está, né, teoricamente sentindo ali naquele momento. Então o que esses camaradas eles fazem, eles utilizam de amuleto de fé, né? Que é, por exemplo, não tocou as trombetas para derrubar a muralha de Jericó? Então, eles vão vender um monte de trombetinha, né, de plástico que eles compram por R$ 2. Eles vão vender a R$ 500. E aí você vai levar na sua casa. E quando você chegar na sua casa, você vai tocar aquela trombeta e todo o problema das muralhas da sua vida, ela vai acabar. Então, quando você começa a levar essa questão de pecado hereditário, é simplesmente uma fuga do ser humano em transmitir a responsabilidade dele para outra pessoa, né? exato. Então, por exemplo, ele Ele quer tira certificar dele, a maturidade espiritual dele, né? sim, ele vai querer tirar dele aquilo ali, vai querer transferir para o pai, vai querer transferir para fulano de tal. Não, quem cometeu esse pecado foi meu pai, e por isso que eu sofro por esse pecado até hoje. Então, assim, isso não existe, entendeu? Isso aí é fruto dessa teologia da prosperidade, principalmente desses neopentecostais mais recentes que trouxeram essa questão de pecado hereditário. Sim, sim, sim. Para a galera aí poder. Até anota aí se puder, pessoal. O próprio Antigo Testamento vai refutar justamente essa questão de pecado hereditário, responsabilidade pessoal. Está lá no capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel, versículos de 1 a 32. Vale a pena dar uma lida, porque o próprio Antigo Testamento que fala sobre a questão da maldição hereditária, mais à frente vai refutar essa ideia errônea, né? Sim, Entendeu? e é aquilo que eu falei, essa concepção de maldição hereditária seria do filho replicar aquilo que o pai fez. Isso. Ponto. Isso não quer dizer que só porque o filho é filho de fulano, que fulano cometeu tal pecado, ele vai cometer também. Não. Igual, por exemplo, você vê algumas pessoas atualmente que o pai bebia, aí o filho acaba bebendo também, né? Então a gente tem que entender que nisso aí existe a questão da construção social. O filho acabava vendo o pai, toda vez que o pai tinha um problema, o pai
ia para o bar, né, beber, ou ele usava a bebida como escape. O filho acaba pegando isso aí e utilizando isso também no seu dia a dia, né? Não É vai uma mais coisa. beber, né? O filho vê Isso, por o exemplo. e não querer aquilo para ele. Sim, e isso aí é uma questão de escolha, né? Ele tem aquilo ali, mas ele pode escolher sim mudar de vida, né? Então, se a gente não crê nisso, que a pessoa ela não pode ter essa opção de escolha, então, meu filho, aí você está na religião errada, né? Jesus Cristo Exa morreu à toa. exatamente. Felipe, olha, foi uma satisfação, assim, sem igual, tá fazendo essa live ecumênica, né? Uma live Uhum, ecumênica. Com a graça de Deus, nós teremos outras lives também falando sobre variados temas, não é? uhum. Então, galera, vocês que estão aí, colocar alguns pontos que vocês gostariam que em futuras lives fossem tratadas, não é? Ó, tinha um calvinista na live aí, cadê o Lucas? Cadê o... Será que ele tá online aí? Eu vi ele entrando. Apareça aí, Lucas. Coloca alguma coisa aí, Lucas. Foi uma satisfação assim, inenarrável. E vamos continuar então com esse projeto aí, que é muito bom, muito bacana, muito bacana. Acho que a gente tem muito a contribuir com, Uhum. com os irmãos, não é? Então, meu irmão, paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Fraterno abraço Sim, amém. e até uma próxima. Pessoal, a galera Até. aí que participou, né? Assistindo, brigadão, valeu mesmo. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. E como diz o ditado popular, tamo junto. Valeu. Ô Felipe, boa noite. Agora eu tenho que encerrar esse trem aqui que eu não sei. Deixa eu ver aqui como é que serra aqui. Deixa eu ver se é no xizinho. Aí.